Vai rezando, pedindo ao Senhor hoje a graça de um novo dia, de um novo tempo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Bom dia, meu povo. Parece que eu vi vocês ontem. Olha, eu vou ficar mal acostumado de ver vocês todo dia. Acho que a gente pode ficar amanhã de novo. Passar uma semaninha aqui. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse o mesmo exercício de ontem. Vocês estão vindo de um intervalo, é natural que esteja mais agitado, tem gente ainda chegando, então você vai pedindo silêncio. Isso. Como é que a gente pede silêncio? Ficando calado. Porque se o outro está falando e você cala a boca, não vai ter com quem conversar. Isso. Você que está chegando, você pode procurar o seu lugar em silêncio também. Tem que ter esse apavoramento. Tem lugar para muita gente aqui. Lembrando que Deus não cura você quando você está filmando e está tirando foto. Deus cura você quando você está concentrado. Guarda esse celular. Deixa para tirar foto no intervalo, né? Então você vai fechar os olhos e vai rezar com o corpo. Lembra que nós falamos ontem que o Espírito Santo faz o movimento de nossa respiração. Quando você inspira, você realiza o primeiro movimento voluntário que você fez na vida. Quando você nasceu, o primeiro movimento seu foi levar o sopro para dentro dos seus pulmões. Muitos de nós precisamos levar um tapinha para isso acontecer. A gente já nasce apanhando. Quando o médico dá aquela palmadinha na bunda da gente, é para a gente acordar para a vida. Aí você inspira pela primeira vez. Está inspirando até hoje. E o último movimento que você fará na vida será a expiração. Que é quando você joga fora o ar que já funcionou dentro de você. O ar cumpriu uma função, oxigenou os pulmões, as células, mas ele não serve mais. Ele já ficou contaminado dentro de nós. Por isso que inteligentemente o organismo joga fora. Claro que nós fazemos isso sem perceber. Mas quando nós queremos usar a oração, ou melhor,
quando nós queremos usar a nossa respiração como um elemento de oração, nós fazemos isso de forma consciente. É o que nós chamamos de estado de presença. Você convoca o seu corpo para que ele entre em comunhão com o Deus que está dentro dele. Aí você acalma. Os médicos dizem que quem sabe respirar direitinho tem um Rivotril natural no organismo. É verdade. A mesma coisa que o Rivotril faz com a gente, que é regular a respiração e tirar o aspecto ansioso dela. Já observou? Quanto mais nervoso a gente fica, quanto mais ansioso a gente fica, mais curta é a nossa respiração. Fica uma respiração igual de cachorro. Tanto é que a gente tem uma expressão popular que nos ajuda a entender o poder da respiração. Quando você ficar bravo, antes de falar qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, qual é o convite? Respira fundo. Isso é sabedoria, minha gente. É a mística do corpo. O corpo é um território sagrado. Da mesma forma como eu posso usar o meu corpo para ser um instrumento de pecado e poluição do meu espírito, eu também posso usá-lo para purificar o meu espírito. E eu purifico melhor o meu espírito quando eu entro num movimento de respiração que me acalma. Então é isso que eu quero de você agora. Fecha seus olhos e só respira, tranquilamente. Isso. E você pode colocar um elemento a mais nessa respiração. Quando você inspirar, você pensa mentalmente: vinde Espírito Santo. Quando você expira, você pensa mentalmente: joga fora, Espírito Santo, tudo que não me serve mais, tudo que não oxigena mais a minha vida. Mágoas, rancores, ressentimentos. Foram um dia sentimentos que entraram pela inspiração e que não foram julgados fora pela expiração. Quando a raiva entrou dentro de você naquele momento em que você foi desafiado, e todo o seu organismo tremeu de raiva, você imediatamente deveria ter jogado ela fora. Mas nem sempre nós fazemos isso. Nós retemos, e a gente alimenta essa mágoa depois, relembrando, recordando, contando aos outros, contaminando ainda mais aquilo que já está contaminado. Então, quando eu rezo, eu peço a Deus, ao Espírito Santo, que venha oxigenar a minha vida. Traz o novo para nós, Senhor. E quando expiramos, nós julgamos fora o que não nos serve mais. O texto de hoje, que eu escolhi, por causa da festa que hoje celebramos, a Assunção de Nossa Senhora, e eu quero fazer uma comunhão entre a personagem da manhã com a personagem da Eucaristia, que é Maria. Quem tem a Sagrada Escritura, quem não foi para Disney e trouxe a Bíblia, vai abrir a Sagrada Escritura em João capítulo 4. Porque tem um povo aqui, que achou que é para Disney. Trouxe camiseta, short,
Pagou gente para guardar o sinal, o lugar na primeira fila, que eu estou sabendo. Cadê a Norma? Você acha mesmo que a Norma está sentada no primeiro lugar ontem e hoje porque ela chegou às 5 da manhã? Ela é a última a acordar nas peregrinações. Isso deve ter pagado alguém para sentar no lugar dela. Eu conheço. Falo assim, minha gente, mas Norma é uma das peregrinas mais amadas do meu coração. Essa mulher não se deixa vencer pelos limites que tem. E eu brinco muito com ela, e eu sempre me recordo uma regra de minha mãe. Minha mãe sempre dizia assim: Fabinho só brinca com quem ele ama. Me põe no seu testamento, viu bem? Manda beijo, mas depois você me põe no seu testamento também. Esse beijo não paga minhas contas, não. A personagem de hoje já é conhecida de todos nós. É a samaritana. E a história da samaritana é justamente o movimento da inspiração e da expiração. Essa mulher inspira e expira diante de Jesus. E eu quero que você entenda este movimento comigo, à medida que nós vamos refletindo o texto. O Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele recrutava e batizava mais discípulos que João. Se bem que não era Jesus quem batizava, mas os seus discípulos. Deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Ora, devia passar pela Samaria. Chegou, pois, a uma localidade da Samaria chamada Sicar, junto das terras que Jacó dera a seu filho José. Ali havia o poço de Jacó, e Jesus, fatigado da viagem, sentou-se à beira do poço. Era meio-dia. Guarde esse horário. Era meio-dia. Veio uma mulher da Samaria tirar água. Pediu-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois os discípulos tinham ido à cidade comprar mantimentos. Aquela samaritana disse: Senhor, sendo tu judeu, como pedes de beber a mim, que sou samaritana? Pois os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber, certamente lhe pedirias tu mesmo, e ele te daria uma água viva. A mulher replicou: Senhor, não tens como tirá-la, e o poço é fundo. De onde tens, pois, essa água viva? És porventura maior do que nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, também os seus filhos e seus rebanhos? Respondeu-lhe Jesus: todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas o que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Mas a água que eu lhe der virá a ser nele fonte de água viva, que jorrará até a vida eterna. A mulher suplicou: Senhor, dá-me dessa água para que eu já não tenha mais sede, nem tenha que vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta cá. A mulher respondeu: não tenho marido. Disse Jesus: tens razão em dizer que não tens marido. Tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu. Nisto disseste a verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta.
Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus respondeu: mulher, acredita-me, vem a hora em que não adorareis o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai, em espírito e verdade. E são esses adoradores que o Pai deseja. Palavra da nossa salvação. Este evangelho é um roteiro de cura interior. Este evangelho tem todos os passos que nós precisamos dar para chegar ao conhecimento das feridas que precisam ser curadas. Primeira regra: eu preciso saber o que me adoece. Ontem foi o dia de nós falarmos que o conhecimento da verdade é terapêutico. Eu chegar ao entendimento das feridas que meu pai provocou em mim, que minha mãe provocou em mim, que ao longo da minha vida foram feitas, e muitas delas resultados das minhas escolhas, é o primeiro passo para eu ter condições de me livrar das consequências nefastas que as feridas causaram em mim. Fora da verdade, minha gente, não há salvação. Ou eu tenho coragem de assumir as minhas mazelas, ou eu tenho coragem de me colocar diante de Deus sem os meus disfarces, que geralmente eu uso para conviver com a sociedade, ou eu nunca serei curado. Deus não trata com mascarados. Deus não trata com hipocrisia. Deus não trata com mentirosos. Por mais vergonhoso que seja o que nós temos que expor, é importante expor diante de Deus. A nossa verdade só merece ser contada diante de quem nos ama de verdade. E quando eu estou diante de alguém que me ama de verdade, eu preciso me encorajar para dizer aquilo que me pesa. Porque quando eu reconheço para você aquilo que me pesa, eu começo a fazer um itinerário de mudança e de cura. Quando meu pai precisou enfrentar o vício do álcool, eu estava contando para vocês ontem que em muitos momentos da minha vida, os piores traumas que eu tive foram resultados do álcool dentro da minha casa. O álcool é um problema genético na minha casa, na minha família. Por isso que eu não bebo nem socialmente. Sabe por quê? Existe um momento que a nossa genética pode falar mais alto que a nossa vontade. Sem medo de errar. Por trás desse padre aqui mora um pinguço, que se eu der corda, ele vem para fora com toda a força. Eu sou tão cuidadoso com isso, minha gente, que até a quantidade de vinho que eu uso para celebrar, eu tomo cuidado, porque eu vi o álcool destruir a minha casa. Seria uma incoerência da minha parte fazer o mesmo comigo. Eu não quero sofrer aquilo que eu vi ser causa de destruição ao meu lado. Por isso que eu acho que nós padres precisamos falar muito contra os vícios socializados. O álcool está destruindo as nossas famílias. A gente fala tanto dos pecados da sexualidade e a gente esquece do malefício que o álcool causa. Não podemos. Eu preciso proteger a sua família.
E como é que eu ajudo você a proteger a sua família? Conscientizando que nem socialmente algumas pessoas podem beber. Não estou dizendo que que é um problema de vez em quando você abrir um vinho, tomar com seus amigos, ter aquele brilhinho nos olhos que é bom, não é? Mas a gente precisa saber a hora de parar. Quando eu percebo que meu espírito é vagabundo para o álcool, o que eu preciso fazer? Freá-lo. O meu pai só começou a fazer o caminho de volta quando ele olhou para nós. Eu me lembro, ele estava saindo para trabalhar, eu estava saindo para ir para a escola. Era uma segunda-feira, depois de um fim de semana de inferno na minha casa. Porque, minha gente, o álcool gerava violência física dentro da minha casa. Eu cresci com pessoas se agredindo. A festa de 25 anos de casamento do meu pai terminou todo mundo preso. Você não tinha nascido ainda, né, Cris? Pergunta a sua mãe, ela lembra. Foi preso meu pai, minha mãe, balaio de manga, papagaio, todo mundo que estava. Claro, aquela prisão só para dispersar. Uma confusão dos infernos. E uma contradição. De manhã, todo mundo na igreja de São Judas, comungando santamente, comemorando os 25 anos de casado. De trás, aquela putaria, todo mundo preso. São as nossas hipocrisias. Bebe do sangue precioso de Jesus de tarde, bebe do sangue destroçador do capeta, do inimigo de noite. Meu pai só começou a melhorar quando naquele dia de manhã eu falei assim, pai, e eu tinha muito medo, porque meu pai não era um homem de muitas palavras. O meu pai só ficava soltinho para dar carinho na gente quando estava bêbado. Eu só me lembro de ter recebido o carinho do meu pai com ele alcoolizado. Mas eu tinha medo dele. E naquele dia de manhã, na segunda-feira, eu me lembro, eu passando margarina no pão, ele tomando o cafezinho dele antes de trabalhar. Eu falei para ele, pai, para de beber. E ele engasgou, que ele também era um homem de choro fácil. Eu puxei ele. Ele só deu engasga assim, falou assim, eu vou fazer isso, meu filho. Porque antes, toda vez que a minha mãe dizia para ele, você precisa frequentar o AA, que é um grupo, minha gente, que resgata famílias. A gente precisa agradecer muito ao grupo dos Alcoólicos Anônimos. Você participa, meu irmão? Que são esses movimentos de transformação que não viram série na televisão, que nós nem ficamos sabendo que existe, porque as pessoas estão interessadas em ficar famosas, as pessoas que mataram seus pais. A sociedade está invertida. Hoje a gente põe em evidência os bandidos. As pessoas que realmente salvam outras, a gente nem fica sabendo da existência delas. O grupo dos Alcoólicos Anônimos salvou meu pai, mas ele precisou dizer, eu sou alcoólatra, porque ele vivia dizendo, eu paro quando eu quero. Mentira! Enquanto eu não assumo a verdade, Deus não começa a sua obra em mim, porque Deus não trata com mentirosos. A mentira não vem de Deus. Onde a mentira existir, ali o diabo está nadando de braçadas, dificultando os processos humanos, colocando impedimentos para o agir de Deus.
O primeiro instrumento de libertação é a verdade, minha gente. É a verdade, que é quando eu tenho coragem de dizer: eu sou viciado nisso. Hoje o Padre Adriano, enquanto rezava, ele falava da libertação, que muitos de nós precisam viver da pornografia. A pornografia destrói a vida afetiva de uma pessoa. Não é a vida sexual não, destrói a vida afetiva, porque uma pessoa viciada em sexo, em pornografia, ela tem dificuldade de amar na realidade, porque a pornografia propõe um sexo que você não pode fazer dentro do seu dia a dia, que você não tem lúcido para você ficar pendurada, você não tem algema para ser amarrada. A pornografia propõe quase que a indignidade em muitos casos. Eu estou me lembrando de uma mulher, quem me contou essa história foi Padre Léo. Ele disse que uma mulher estava querendo apimentar um pouco o relacionamento dela, que estava aquela coisa assim, sabe? Meio revisão de carro, de 6 em 6 meses, marido desanimado, parecia que estava sempre com dor no corpo. Aí diz que ela estava um dia, ela foi a essas lojas especializadas e comprou uma roupa de mulher gato. É que se vestiu toda, não deve ter ficado muito bom, né, gente? Que a roupa de mulher gato só ficava bem na Michelle Pfeiffer, quando ela fez. Imagina você vestida de mulher gato, como é que ficaria? Aí disse que ela queria fazer uma surpresa para o marido. Ela se vestiu de mulher gato e ficou trancada dentro do quarto esperando ele chegar. Diz que quando ele chegou depois do serviço, fez aquilo que todo homem faz. Deu aquela esticada no sofá para ver um pouco de futebol. Aí diz que aí ela foi abrindo a porta devagarzinho. Vou fazer um ambão aqui para vocês entenderem como é que foi. Pôs uma perna. Vocês imaginam o Léo contando isso. Aí ela foi, pôs outra. E o marido não reagia. Sentado, esticado no sofá ele estava. Esticado no sofá, ele continuou. Aí de repente ela pegou o rabo, colocou assim meio de lado e deu só uma deu só uma rodopiada no rabo. E nada. Rodopiou o rabo, fez a dobradinha da perna, quase caiu, porque também já não tinha muito equilíbrio. Aí quando ela viu que não estava surtindo efeito o mistério, ela revelou logo. Ela resolveu passar no meio da sala. Aí o infeliz só falou assim: ô Batman, o que você fez para jantar? Aí é fogo. Você se organiza para ser a mulher gato e você é chamada no final de história de Batman. Enfim, não queira cair na ilusão de que o sexo precisa de novidade, minha gente. O que faz a novidade de um relacionamento é o afeto. A vida sexual de um casal, ela vai deixando de ser boa quando o afeto vai se perdendo. O afeto é aquela coisa do dia a dia. O dia que você começa a chamar sua mulher de mãe, acabou. Você não vai levar sua mãe para a cama. Ô mãe. Aí a mulher olha para o marido: ô pai. Pelo amor de Deus, chama de amor. Meu bem, qualquer coisa nesse sentido, mas para de chamar sua mulher de mãe. Isso é doente. Para de chamar seu marido de pai.
é o afeto que nos segura. E muitas pessoas, porque estão machucadas afetivamente, porque estão carentes, elas buscam na pornografia uma tentativa de preencher o coração. Só que a pornografia faz o oposto. Você sabia que tem grupos terapêuticos do mesmo jeito que o AA, de pessoas viciadas em pornografia? Se lá no AA é evite o primeiro gole, eu tenho até medo de perguntar qual que é o lema deles. Deixa para lá, depois você pesquisa. Que eu também vou sair daqui, a primeira coisa que eu quero saber qual é o lema. A pornografia, minha gente, é um resultado do oco no coração. É como quando você precisa libertar uma pessoa da cocaína. Não adianta você esconder a droga. Isso também eu aprendi com o Padre Léo. Era linda a maneira como ele lidava com os meninos e as meninas de Betânia. Uma vez fizeram uma revista para tirar de lá, ele chegou e falou assim: o que adianta isso? Nós temos que tirar a droga de dentro do coração deles. A pornografia a gente tem que tirar de dentro de nós, preenchendo os nossos afetos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a cura que esta mulher precisava, a cura que a samaritana precisava, era a cura dos afetos. Essa mulher estava no quinto, ela já tinha tido 5 maridos, rodada, experiente. O 6º que ela estava tendo não era dela. O que significa isso? Ela era amante. E o mais interessante, minha gente, aqui nós temos a cronologia da cura. Meio-dia. Era meio-dia. Você já viu um adolescente querer cura interior? Você já viu uma criança chegar para a mãe e falar: mamãe, estou precisando de uma oração de cura interior? Não. Sabe por quê? É o que nós falávamos ontem. As necessidades do corpo se manifestam muito rápido. Fica um tempo sem beber água e a boca seca. Você não consegue nem conversar direito, a boca seca e aquela coisa, aquele desconforto. Fica sem comer, você consegue. Tem gente que faz aquele jejum intermitente, emagrece, mas fica um bafo, que a pessoa, se soprar um giz, derrete. O hálito fica melhor quando a gente come regularmente. E agora esse tal de monjaro. Você faz parte da religião do monjaro ou não? Faz? O bicho é bom, né? Mas se alguém oferecer um house, desconfia. Toda vez que uma pessoa fala: quer um house? Eu penso: estou com mau hálito. O que eu estava falando? O corpo. Descuida do corpo, em 2, 3 dias ele dá todos os sinais. Ele grita, o espírito não. Uma mulher pode passar boa parte da vida sendo mal amada, sujeitando-se a romances de 5ª categoria. Um homem pode passar uma vida inteira na prostituição socializada. Hoje ele dorme com uma, amanhã ele dorme com outra, e isso vai gerando um vazio, que inclusive pode acontecer até dentro do casamento. Estar sob os sagrados laços do casamento não é garantia de que você não vá sentir o oco existencial, porque o casal não se casa de uma vez. O sacramento não é mágica. Casamento é um sacramento que precisa ser renovado diariamente.
Não pense que você conquistou essa mulher para o resto da vida. Mulher tem que ser conquistada todo santo dia. Conquiste sua mulher todo santo dia, porque cuidado, fim de ano a gente sempre descobre um amigo oculto. Esse barrigudo que você tem aí do seu lado, tá barrigudinho hoje, já foi uma belezinha, dava para lavar um tanque de roupa na barriga dele. Hoje é o Monte Sião. Você tem que conquistar esse homem todo dia também. Tem. Primeira coisa para continuar conquistando, para de chamar ele de pai. Seu pai já morreu, ou está lá na casa dele. Porque se você não vive a dinâmica do afeto, o oco existencial afetivo toma conta de nós. Sabe por quê? Nós chegamos para os relacionamentos muito carentes. Todo casamento, quando eu tenho oportunidade de presidir, e eu presido poucos, toda vez que eu olho para aqueles dois eu penso, meu Deus do céu, um não sabe o pacote de ferida emocional que está levando para a vida. Casamento é uma reunião de neuroses. Eu levo as minhas, você traz as suas. E aí a gente vai ter que dar certo. Essa mulher já tinha tentado 5 vezes. E nem cabe julgamento porque que os casamentos não deram certo na vida dela. Pode não dar certo por muitos motivos. Um deles é o despreparo humano. Quando eu nem sei me amar, eu me caso. Como é que eu vou conseguir amar alguém se eu não sei me amar? Muitos de nós somos tão feridos emocionalmente que nós nem desenvolvemos o amor próprio fundamental para a gente dar conta da vida. Porque às vezes a gente tem a ilusão de que nós conseguimos amar sem que antes a gente se ame. Recorde-se do mandamento que nos salva: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O amor a si mesmo é aquela oportunidade que você tem de reconhecer a grandeza de Deus em você. Amor próprio é você olhar no espelho e dizer, que belezinha é essa, gente? Como é que Deus caprichou aqui? É sua vida. Você tem que se amar. Quando você se ama, é muito mais fácil amar alguém. Lembra que eu dizia ontem? Só podemos dar ao outro aquilo que temos o hábito de nos oferecer. Se eu não me trato com amor, dificilmente eu vou tratar você de forma amorosa. Por isso que muitos relacionamentos não dão certo. Eu vou para um casamento querendo que o outro me ame naquilo que eu deveria ter me amado. Eu vou para um relacionamento julgando sobre o outro a responsabilidade de me dar aquilo que eu já deveria ter me dado. É como se eu fosse fazer a prova sem ter feito o dever de casa. Os relacionamentos estão dando errado porque os nossos recursos de amor próprio estão baixos, estão escassos. A vida vai nos ferindo e a primeira coisa que vai embora, minha gente, é amor próprio. Quando você é traída, o amor próprio vai embora como se fosse um deságue. Quando você sofre uma traição, quando você é ferida por uma palavra, por um desaforo, a primeira coisa que costuma ir embora é o nosso amor próprio. Nós precisamos rezar e pedir a Deus diariamente a graça do amor próprio, mesmo porque é por meio dele que Deus nos defende. Eu gosto de salientar sempre isso. O diabo não tem chance na vida de quem se ama.
Não tem. Quem se ama se cuida em todos os aspectos da vida. Quem se ama, quando fica diante da próstata, não. Que pensamento disruptivo foi esse, gente? Já vou aproveitar, o senhor está curando alguma próstata aqui hoje. Aquela velha. Aí sempre tem aquela velha gulosa de cura, né? Que tudo que cura, ela levanta a mão que foi ela. O senhor está curando alguém da próstata, velha. Confirmo, pastor. Quem tem o amor próprio em dia, quando fica diante de um próximo, aí sim. Mas aí, se for pensar bem, se você é mulher e fica diante de uma próstata, que você percebe que não vale nada, o bicho já tem um histórico terrível, e você vai lá ingenuamente, não, comigo ele está mudado. Vai, Cinderela. Vai, Poliana. Poliana moça. Não, comigo ele mudou. O bicho fez estrago na vida de 35 outras mulheres. Ninguém ficou valendo nada depois que o bicho passou pela vida delas. Mas aí o alecrim dourado chega na sua vida, banca o príncipe, e como ele é doente emocionalmente, e ele só sabe viver estragando a vida emocional de outras pessoas, porque ele é um doente, ele também é vítima dele mesmo. Volta à regra, só dou ao outro aquilo que eu tenho. Se eu sou um doente emocional, não espere que eu leve cura para a sua vida. Jesus disse sobre isso: pode um cego guiar outro cego? Às vezes você fez o seu dever de casa a vida inteira, amou-se na hora certa, o diabo não teve chance na sua vida. Você fez boas escolhas, foi uma menina bem criada, não teve drogas na sua vida, criou-se sem o vício da prostituição, da pornografia, criou-se dentro de um modelo de valores que fazia com que você valorizasse seu corpo. Seu corpo não é praça pública para o outro vir usar, jogar seus lixos e ir embora. Você é uma mulher que merece ser respeitada. Aí esse infeliz, que nunca foi capaz de se amar, e que por isso ele só sabe passar na vida das pessoas, fazendo estragos, passa por você, e você ingenuamente acha que ele vai oferecer algo diferente do que ele ofereceu até o dia de hoje. Não vai. Só damos aquilo que temos. Por que a gente deixa se iludir? Porque quando se trata de afeto, aqui está o território em que o demônio mais tem acesso a nós, minha gente. E foi justamente a vida de erros que essa mulher levou até aquele momento em que ela encontra Jesus. Repare, era meio-dia, é a metade da vida. Volto a dizer, uma criança nunca vai perceber as necessidades emocionais e espirituais que ela tem. Dificilmente um jovem aos 20 anos vai acordar para isso. As doenças da alma, elas se manifestam quando o nosso tempo sinaliza que nós já ultrapassamos a metade da vida. Porque a metade da vida é uma pergunta que nunca se cala. Como o poeta Drummond de Andrade com o seu personagem José. E agora, José, a festa acabou. Depois da metade da vida a gente tem uma sensação que a festa acabou mesmo. As coisas ficam mais urgentes. Você tem um fator fundamental para pensar nisso: você tem mais passado do que tem de futuro.
Então é natural que na metade da vida a crise se estabeleça. Quem não foi amado vai sentir que não foi. Quem não teve vai sentir que não teve. Quem não falou vai sentir que não falou. Quem não sentiu vai perceber que não sentiu. Quem não viveu vai perceber que não viveu. Porque a metade da vida é a pergunta. É a pergunta mais indigesta que nós podemos receber. O que eu fiz da minha vida até o dia de hoje? Quem eu permiti entrar dentro do meu coração? Quem teve autoridade afetiva sobre mim? A metade da vida, e eu tenho certeza que a maioria de nós aqui estamos nela. Alguns já passaram, já estão um pouco mais próximo do epílogo. Mas essa pergunta não escolhe hora. Mas uma coisa é certa, não é na juventude que ela será feita. Porque requer muita maturidade para ter o entendimento de que nós chegamos à metade da vida. A juventude é cheia de dispersões. E vou te falar uma coisa. O mundo como hoje está estabelecido é para nos entreter, para que a gente não faça a pergunta. É por isso que tem muito marmanjo com comportamento de adolescente. Tem muita marmanja com comportamento infantilizado de adolescente. É balada segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia santo, sexta-feira da paixão e vai. Emenda uma festa na outra, porque não quer fazer a pergunta. Repare, minha gente, nós estamos reduzidos a um mundo de entretenimento. Tudo é para entreter. Até a missa tem que ser entretenimento, senão a gente não vai. Ai, a missa dele é tão chata. O que você quer que eu faça? Que eu venha vestido de palhaço? Que eu faça uma acrobacia? Que eu entre num trapézio? Nós não queremos aquilo que nos senta, que nos pede silêncio, que nos pede quietude e que nos coloque diante de perguntas que nós precisamos fazer, senão a nossa vida não presta. Senão nós vamos viver febris, com a febre do ódio, com a febre da alienação, com todas aquelas febres que nós falávamos ontem. O mundo do entretenimento, ele está estabelecido justamente para não permitir as perguntas. E o entretenimento que é oferecido no Brasil é regado a álcool. É regado a álcool. Pode observar. Os shows que hoje lotam os ambientes, em que as pessoas chegam às 4 da tarde, elas vão embora no outro dia, de manhã só Deus sabe como. O que menos se espera ali é o cantor que vai cantar. Inclusive muitos deles virando as garrafas no próprio palco. Minha gente, o que é isso? O que se tornou a nossa sociedade? Que entretenimento é esse? Que para a gente participar nós temos que estar embriagados. Eu vou lá para afogar minhas mágoas. Não adianta. Mágoa sabe nadar. Você não afoga ela. A mágoa nada. Você pode tomar 1 litro de cachaça agora, ela vai nadar. Na hora que você voltar da cachaça, você vai ter a mágoa e dor de cabeça. Você só vai ter um elemento a mais. Eu estou precisando esquecer. Não. Você não está precisando esquecer. Você está precisando lembrar. Nós não podemos mais ter religião que nos faça esquecer. Você lembra daquela história? A gente ia fazer um retiro, Luzia, Eto. O pregador falava assim: deixe lá fora todos os seus problemas. Então não posso vir. Eu sou um problema. Igual a minha mãe uma vez chegou com um atestado que eu acho que ela comprou.
Ela chegou, reuniu todo mundo lá em casa, bem na época da bebedeira do meu pai. Ela falou assim: doutor Antônio falou que eu não posso mais ter contrariedade. E eu já era muito bem-humorado, então nós vamos ter que matar a senhora. Porque sem contrariedade ninguém vive. Nós não queremos ser contrariado, nós não queremos coisa difícil, nós não queremos perguntar, nós não queremos lembrar, nós não queremos esquecer. Eu estava comentando com as meninas, nós precisamos preencher um vazio aqui na programação da Canção Nova. Nós estamos tendo muito acampamento devocional. É lindo trazer o povo para rezar. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa: povo que reza e não reflete a vida, não gera a verdadeira conversão. Continuamos tendo os nossos acampamentos devocionais. Em muitos eu faço questão de estar, porque eu também tenho as minhas devoções. Mas nós precisamos ter o espaço do acordar, falar aquilo que precisa ser dito, ouvir aquilo que precisa ser dito, ouvido, mesmo que seja desconfortável para o nosso ouvido. Tome rédea da sua vida, acorde. Não pense que você possa esquecer os seus problemas. Problema não se esquece, problema se resolve. Problema se resolve. A cura interior é justamente um momento que nós descobrimos que não dá para terceirizar as nossas dores. Ou eu me curo, ou eu sou insuportável para você. Ou eu me curo, eu vou morrer sozinho. Ou eu me curo, eu não serei capaz de amar ninguém. Ou eu me curo, ou eu serei uma pessoa insuportável dentro do meu seio familiar. Eu sou um problema meu. Mesmo que outros tenham errado comigo, eu sou um problema meu. Depois que o outro me fere, depois que o outro me machuca, eu passo a ser um problema meu. Porque reconhecer quem foi o culpado não resolve a minha dor. É como quando alguém mata um filho seu e você passa uma vida inteira esperando que ele vá para a prisão. Isso é uma tentativa que você tem de resolver a dor que a prisão dele não resolve. Você queria a sua filha de volta. Eu sou um problema meu. Já contei essa história e vou contar de novo. Outro dia descobri que a Teca, minha eterna cuidadora, eu não sou velho não, mas ela cuidou a vida inteira de mim. Numa conversa vai, conversa vem, ela fala: eu tenho um plano funerário. Eu falei: o quê? Plano funerário? O que significa isso? Ah, que se eu morrer eu tenho caixão, eu tenho coroa. Já até escolhi os modelos. E os meus dependentes também. Falei: quantos anos você paga essa porcaria? Ela falou assim: 20 anos. Falei: quantos defuntos você já enterrou com esse plano? Graças a Deus nenhum. Falei: então você está levando um prejuízo lascado. Se você estivesse pagando uma CVC, nem que fosse para passar um fim de semana em Carapicuíba, estava valendo mais a pena. Uma praia em Mongaguá. Ou então nós mineiros, vou passar um fim de semana, acho todo chique assim, vou passar um fim de semana em Guarapari. Mineiro, quando quer humilhar os pobres que estão em torno dele, é só falar: esse verão vou passar em Guarapari. Acha a coisa mais chique que tem. Aí eu falei: Teca, pelo amor de Deus, para de pagar esse plano funerário, criatura. Se tiver dono de funerário aqui, eu vou você levar um tiro ali fora depois.
Eu falei, para de pagar isso. Ela falou assim, eu não quero dar trabalho para ninguém. Aí eu parei e pensei, eu sou um problema meu todo dia. Quem convive comigo sabe. A maioria das minhas dores, eles têm que ficar puxando a minha língua para eu falar. Não falo. Sabe por quê? Para que eu vou pesar o outro com uma coisa que nem eu tenho solução? Sou assim. Só falo depois que resolveu. A vida inteira eu sou um problema meu. Na hora que eu morrer, na hora que eu morrer, vai ser a única vez na vida que eu quero que Deus me dê a graça de ver a confusão ao redor. Vai levar o corpo à Canção Nova? Vai sepultar em formiga? A gente tem que levar ele não sei aonde. Aí fica aquele defunto exausto. Que tem uns defuntos e fica cansado. Leva para lá, leva para cá, traz para lá. E me dá uma agonia que às vezes viaja no verão dentro daquele negócio fechado. Eu fico aflito por ele. Quando eu tiver morto, vai ser a única vez na vida que eu não sou um problema meu. Quem quiser que me enterre. Não é verdade? Você acha que alguém suporta um defunto muito tempo? Não suporta, alguém enterra. Quando tem dinheiro, a prefeitura vem e recolhe. Eu, quando era menino, eu tinha pavor daquele caixãozinho de pano. Você lembra daquilo? Nada humilhava mais um defunto que aquele pano roxo. Primeiro torrão de terra já caía na cara da pessoa porque rasgava. Isso quando não vinha aquele defunto veio com a mortalha de Nossa Senhora. Aliás, o velório é uma das melhores coisas que inventaram. Que a gente entra lá, chora, não precisa nem saber quem é o defunto e vai embora. Eu não sou um problema meu, sou. Mesmo que o outro tenha me ferido. Tanto é que você percebe que essa mulher está consciente disso. Em nenhum momento ela terceiriza a dor dela, é a verdade. Senhor, eu sou assim, já tive 5. Ela poderia muito bem ter mentido. Ela poderia muito bem ter ocultado, ter feito a linha instagramável. Vou mostrar para ele só uma faceta da minha vida. Não. E é tão lindo o que Jesus faz com ela, minha gente. Não tem uma palavra de Jesus de reprovação. Aliás, esta frase dele, eu acho que ele falou rindo. Porque eu sinto que cura quando a gente diz alguma coisa dura com um sorriso nos lábios. Ele falou para ela assim, você falou bem? Os 5 já foram. O que você tem agora não é seu. E ela, verdade, deu tudo errado até hoje. Melhor coisa. Uma vez atendi uma senhora, eu estava recém-ordenado. A mulher, e uma das coisas que eu mais gosto de fazer como padre é ouvir. Por isso que infelizmente o que eu me tornei dificulta muito isso. Vocês querem tirar foto? É fato. Cerquinho ali atrás, ó. Quem dera se eu pudesse só ficar batendo papo. Tira foto! Tira foto comigo! Se eu chegar sem uma foto, minha mãe me mata. Aí que eu descobri o tanto que mãe é assassina. Ela mata por qualquer motivo. Inclusive se você não tirar uma foto comigo, ela te mata. Ô mulher ruim. Essa senhora chegou, minha gente, ela estava tão acabada. Fisicamente, coitada. Destruída. E ela só reclamou, ela reclamou. Meu marido não gosta mais de mim, meus filhos não querem mais saber de mim, meus netos não querem saber mais. E eu fico gostando dela também. Eu fui começar dando a razão para o marido dela, para os filhos, para os netos.
ruim daquele jeito. Quem gosta de ficar perto? A bicha estava uma melancia que caiu da carreta, toda destruída. Aí à medida que ela foi falando, eu fui pegando ranço dela também. E quanto mais ela falava, mais ranço eu fui pegando, mais antipatia eu fui tendo. Aí no final ela me disse aquela frase horrorosa que nenhum padre gosta de dizer, de ouvir, quando está diante de uma situação assim: me fala uma palavra. Falar o quê, gente? Aí, na hora, eu saí da antipatia, porque aquela mulher não merecia a antipatia que eu estava tendo dela. Ela me procurou, ela queria a minha presença na vida dela e eu queria dar o meu melhor. Aí eu fiz a oração da respiração. Respirei fundo e pedi ao Espírito Santo que me desse a palavra mais sábia que eu pudesse ter para retirar aquela mulher do meio-dia dela. Que até aquele momento ela estava com a mãe samaritana. Meio-dia, nada prestou, nada deu certo. Mas o Espírito Santo não me ajudou não. Quando eu abri os olhos, os meus olhos caíram nos pés dela. Pensa num pé feio. Tinha uns 3 quilos de cutícula em cada unha. Sabe aquela unha que vai crescendo para os lados? Pezinho sujo, tadinha. Ela estava de chinelo, essa rasteirinha. Pezinho meio suadinho assim, a marquinha. E na hora o Espírito Santo falou: fala do pé dela. Por tudo que é mais sagrado, por tudo que, pela luz que me alumeia, como dizia minha mãe. Aí eu virei e falei para ela assim: minha senhora, a vida de ninguém dá certo tendo um pé desse. Me dá a cadeira aí. Dá uma cadeira. A vida de ninguém pode dar certo tendo um pé desse. Ela estava assim, ó. Só que já era tarde. Ela já tinha me contado a vida ruim dela. Ela já tinha me mostrado que tudo estava dando errado. Aí ela começou a chorar. Aí ela virou e falou assim: meu Deus, padre, eu vim aqui para o senhor me dar uma palavra de consolo e o senhor fala isso para mim. Eu falei: pois é, mas foi o que me veio. Ela foi chorando, 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 chorando. Gente, de repente ela começou a rir. E ela foi rindo, aí ela já pôs o pezinho para frente, e ela foi rindo, ela foi rindo. Ela olhava para mim e fazia assim: eu não acredito que o senhor falou isso. Aí eu comecei a rir também, a gente foi rindo, os dois rindo. Quando ela parou de rir, e ela riu um bom tempo. Quando ela parou de rir, ela virou e falou assim: padre, o senhor acredita que a minha maior vaidade a vida inteira foi cuidar dos meus pés? Olha isso, minha gente. Ela falou assim: a minha vida inteira eu nunca fui muito vaidosa com cabelo, nunca fui muito vaidosa com roupa, mas os meus pés, padre, e o senhor tem razão, faz um tempo que eu não cuido de mim. Falei: minha filha, quando a gente percebe que os outros não estão gostando de nós, nós não podemos fazer a mesma coisa que eles. É muito cruel. Quando o não gostar do outro sobre mim, me influencia a não gostar de mim também. Quando o outro não gosta de você, aí que você tem que gostar de você mesmo. Porque quem está inspirando não gostar de você não é Deus. Esse sentimento não vem de Deus. Quem está inspirando o outro a não gostar de você é aquilo que ele tem de ruim também.
Então eu não quero absolutamente nada que venha do encardido na minha vida. Não gosta de mim, pois eu vou gostar dobrado. E você sabe o que foi mais bonito, minha gente? Ela se confessou e ela foi: qual é a minha penitência? Foi ir na pedicure. Você não vai rezar nem uma Ave Maria, nem um Pai Nosso, porque Deus não quer a sua oração agora. Deus quer o seu autocuidado. Às vezes a nossa conversão começa tirando a cutícula. Às vezes a nossa conversão começa cortando o cabelo. Às vezes a nossa conversão começa tirando os excessos do nosso guarda-roupa. Às vezes a nossa conversão vai começar quando você reconhecer assim: até agora não deu certo, a partir de agora eu quero. E eu quero encerrar assim. Quantos maridos a mulher já tinha tido? O sexto era amante. 6 homens passaram pela vida dela. O 7º havia chegado e ela não tinha percebido. Jesus. Jesus é o 7º. O 7 na Bíblia é a perfeição. É o ciclo que se fecha. Tenha um marido, tenha uma esposa, mas que Jesus seja o seu 7º. Seja solteira, não tem problema. Casar não é obrigação, ter filho não é obrigação. Nós precisamos valorizar a profissão do solteiro. Estou feliz demais. De vez em quando o povo fica falando: padre, tem que casar. Você quer essa desgraça para você e quer para mim também? Brincadeira, casamento é sagrado. Vocês ficam reclamando que padre não casa. Você já viu alguma procissão de padre querendo casar? Manifestação lá na porta do Vaticano: nós queremos casar. Deixa o padre em paz e seja solteira também. São Paulo já dizia: quem casou que mantenha-se casado, quem não casou fica solteiro para dar menos trabalho na vida. Mesmo que você tenha um relacionamento, Jesus precisa ser o seu principal esposo. Sem Jesus nós não somos capazes de amar. Sem Jesus nós não temos a água viva. Sem Jesus o nosso amor é machucado. Sem Jesus a nossa amizade é machucada. Sem Jesus na nossa vida nós não somos capazes de ser amigo de ninguém. Sem Jesus na nossa vida nós não somos capazes de ser mães, pais, irmãos, avós, seja qual for o papel. Foi o que aquela mulher entendeu quando encontrou o 7º, o homem que veio ajudá-la a entender os seus vazios. E depois daquilo, a mulher saiu para anunciar àqueles que também se sentiam vazios. Jesus nos preenche, minha gente. Jesus nos cura, Ele é a força que nos cura. É ficar diante dEle, a água viva jorra na nossa direção. É buscá-lo regularmente e você não vai ter mais necessidade de afogar as suas mágoas. É ficar diante de Jesus, é entrar em comunhão com Ele por meio da oração, por meio da confissão, por meio da Eucaristia, por meio da palavra. Leitura orante da palavra diariamente. Siga a Rogerinha, todo dia a primeira coisa que eu faço é ouvir a palavra do dia. Pílulas de Deus na nossa vida. Para de seguir as fofocas. Faz uma limpa no seu Instagram, no seu Facebook, no seu Twitter, onde seja. Para de seguir aquilo que entorpece a sua alma. Para de seguir aquilo que entorpece as perguntas. Não tenha medo das perguntas. Siga, procure estar onde a sua verdadeira essência é valorizada. Porque Jesus
Jesus é a força que nós precisamos ter para suportar os problemas do mundo. É Ele. Sem Ele, nada nós poderemos fazer. Se hoje é o meio-dia de sua vida também, se você sente que muitas coisas não foram bem, não se preocupe. Não deu certo amanhã? Inaugure a sua tarde. Diga comigo: não deu certo amanhã, vou inaugurar a minha tarde. Porque Jesus chegou. Jesus chegou para fazer um milagre na minha vida, preencher os meus afetos, preencher o meu coração, arrancar as minhas cutículas, os meus excessos e curar a minha vida. Quem aqui quer receber o sétimo? Homens e mulheres, Jesus é o sétimo esposo, é aquele que chega com a cura, é aquele que chega com a salvação, porque só Ele tem o poder de salvar a nossa vida. E diga a Ele: Senhor, eu apresento a metade da minha vida e peço hoje a libertação para este tempo que tenho. Que seja um novo tempo em minha vida, Senhor Jesus. Que seja um tempo de vitória. Eu renuncio a todo desamor, todo relacionamento que não deu certo, Senhor. Eu quero julgar aqui neste chão sagrado da canção nova as minhas mágoas emocionais, os meus desencantos, Senhor Jesus. Tudo aquilo que não deu certo nos meus amores, eu quero abandonar aqui. As mágoas do meu casamento desfeito, as feridas provocadas, tudo aquilo que me feriu, a infidelidade, Senhor, a solidão, a dor de não ter alguém no momento em que eu mais precisei, eu abandono aqui, Senhor. Em tuas mãos eu deixo, neste solo sagrado de cura, neste solo eucarístico, eu abandono as minhas mágoas, Senhor. Eu não quero levá-las comigo. É daquela cena em que Lázaro, ele se desenrola das faixas. Amém. Não foi Jesus que desenrolou Lázaro. Ele começa a se desenrolar das próprias faixas. Foi Ele. E eu sinto que muitas pessoas aqui hoje estão se desenrolando, amém, das suas Senhor. Faixas, da sua vida de morte. Sim. Obrigada, feridas, Jesus. Feridas que envolvem, que dificultam a continuidade da vida. Fala para quem está do seu lado: vem para fora, Lázaro. Vem viver. Eu quero viver. Porque a vida é linda. Porque a vida com Jesus é cura. Porque a vida com Jesus é ressurreição. É vida nova. Nós desconhecemos as orações. Nós desconhecemos as feridas que essas pessoas têm, mas o Senhor conhece. Hoje nós imploramos que a bênção da cura seja derramada sobre essas pessoas. Reza por essa pessoa que você tem com você. Ofereça a ela o que Jesus costuma nos oferecer: cura e misericórdia. Cura, Senhor Jesus, os que estão feridos. Cura, Senhor, os que estão machucados. O Senhor me revela neste momento que uma mulher que foi muito traída pelo marido, que perdeu completamente o amor próprio, está acordando neste momento para um novo tempo. Está decidindo por viver melhor.
a jogar fora as mágoas do casamento, os rancores que dificultam a continuidade da vida. O Senhor hoje está curando uma mãe que se arrepende muito do que fez com o filho, da proteção excessiva. Esta mulher agora neste momento está chorando e ela está reconhecendo que precisa mudar, porque o excesso de proteção desprotege. E ela sabe que ela precisa mudar. Ela neste momento chora o choro da reconciliação, da cura interior. Obrigado, Senhor Jesus. Você que está recebendo essa cura, diga obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas libertações que o Senhor está realizando. Obrigado, Senhor Jesus, pela paz que o Senhor está concedendo aos que precisam dela. Erga os braços para o céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da cura, da libertação, desça sobre nós, sobre os nossos corações feridos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Libertação, canção nova.